Mas chega no capítulo 12, o Paulo agora muda. Agora que vocês têm essa nova vida, que vocês entenderam perfeitamente a obra de Deus, que é derramada sobre a vida do homem pecador, vocês têm que ter agora uma nova postura. E do capítulo 12 até o final, o Paulo vai tratar sobre a responsabilidade dos membros desta igreja, irmãos. Então, o que é ser membro de uma igreja? À luz desse texto, nós precisamos entender que nós não podemos conformar com este mundo. Nós não podemos se adequar a essa forma que já existe. Agora nós temos uma nova vida, nós precisamos viver esse evangelho, como diz a palavra de Deus, em novidade de vida. Essa mente que agora foi transformada tem que pensar diferente, irmãos. E o final do verso 2, vai dizer que nós precisamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que em decorrer desse ano que está se findando, nós conseguimos experimentar, irmãos, a vontade de Deus, aquela boa vontade de Deus, agradável e perfeita? Muitas vezes nós entendemos esse texto equivocadamente. Nós achamos que Deus tem que fazer a vontade dele na nossa vida. Deus tem que derramar a vontade dele na nossa vida. Mas não é isso que o texto está dizendo, irmãos. Para nós experimentar essa vontade de Deus, nós precisamos agir. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos exercitar os nossos dons. Nós precisamos ter uma nova vida, novos valores, novos princípios, irmãos. As coisas não são mágicas, não é um botão que você aperta e Deus vai derramar a vontade dele na sua vida. Nós precisamos experimentar, irmãos. Observe que o verso 3, então, começa com o porquê. Porquê faz essa ligação com o verso de número 2. Para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, tem o porquê. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. O apóstolo Paulo agora vai tratar, irmãos, daqueles irmãos que já têm dons espirituais. Através desses dons, quando eles colocassem em prática, eles iriam ter o privilégio de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmão. Se você não se levantar, se você não trabalhar, se você não estiver inserido no reino de Deus, você não vai experimentar essa vontade de Deus. Você não vai experimentar essa boa vontade do Senhor. O quanto ela é agradável, irmãos. Só aqueles que estão na linha de frente, só aqueles que saem dessa zona de conforto, terão o privilégio de experimentar, irmãos. E o Paulo, para tratar desse assunto, no capítulo 1 dessa mesma carta, verso 5, ele vai falar: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência, por fé, entre todos os gentios. Então, isso tem a ver com o verso 3, porque pela graça que me foi dada. Que graça, irmãos? A graça do apostolado, a graça de ter sido alcançado por Deus, a graça de ter recebido essa missão de ser um apóstolo, irmão. Essa graça o apóstolo Paulo trata no capítulo 1, no verso 5. Graça do apostolado. Essa é a tradução correta. A graça do apostolado. E com essa autoridade, o apóstolo Paulo pôde estar dizendo isso para aqueles irmãos em Roma. O apóstolo Paulo não foi o fundador dessa igreja, mas ele envia essa carta, trazendo o maior tratado teológico, trazendo também essa vida que todo o cristão precisa ter. E ele vai tratar dos dons. E ele, por ser apóstolo, ele diz no verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um. Ele começa a individualizar. Não é uma carta genérica. Eu digo a cada um, membro dessa igreja, você precisa exercer o seu dom.
Pela graça de Deus, Ele tem nos dado dom. Mas esses dons, muitas vezes, quando ele não é usado de uma maneira correta, ele pode nos trazer prejuízo. Pode trazer prejuízo para a igreja. Quando nós queremos ser algo que nós não somos. Quando nós, de certa maneira, até se exaltamos por ter alguns dons, irmãos. Os dons têm uma finalidade, irmãos, de edificar a igreja e honrar o nome do Senhor. Então, ele vai dizer com toda categórico, né? Eu digo a cada um dentre vós, com a autoridade que eu tenho de apostolado, para que vocês pensem, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, irmãos. Moderação, equilíbrio. Qual é a questão aqui, irmãos? Tem pessoas que se acham que é a última bolacha do pacote. Isso não é saudável. Isso não edifica. Isso não honra a Deus. Nós precisamos ter moderação, irmãos. O texto também nos diz que nós não precisamos ter uma humildade. Ah, não, a pessoa te elogia pelo dom que você tem, e você com excesso de humildade, não, de maneira nenhuma, eu não sou tudo isso não. Se as pessoas reconhecem o seu dom, agradeça a Deus, louvado seja Deus. Então, isso é moderação, irmãos. Não pensar além do que convém e também não se desprezar. É notório isso, é saudável quando as pessoas reconhecem o seu dom. Reconhecer que foi Deus que te deu. É Deus que capacita. E quando você está usando de uma maneira correta, você está abençoando a vida do seu irmão. Mas o Paulo estava alertando aqueles irmãos para fugir. Não pense mais do que convém. Antes pense com moderação. Pense de acordo com a fé. A fé seja a régua para medir a sua vida espiritual, para medir o seu dom, para medir a sua maturidade. Irmãos, nós temos falado sobre os dons, a importância. Quando esses dons são colocados em prática, esse corpo que é orgânico, ele trabalha perfeitamente. Mas quando há exagero, quando o pessoal, os irmãos não entendem, acaba frustrando, acaba barrando o avanço da igreja, irmãos. Então no verso de número 3 nós podemos ver, nós precisamos pensar com moderação. E no verso de número 4, o Paulo vai dizer, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Isso é um fato. A igreja de Coríntios, ela não tinha esse entendimento. Eles tinham uma certa arrogância, uma certa soberba pelos seus dons. E ali eles davam muita ênfase àqueles dons de línguas. Achava que era o máximo, era o extremo. E aí, veja, o Paulo fala tanto lá em Coríntios quanto aqui, dizendo que nós temos um corpo. Ele usa essa analogia, que nós somos membros desse corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Imagine nós com o corpo. Imagine se os nossos pés fossem mão. Nós não iríamos conseguir andar. Mas cada um tem a sua finalidade. Cada um tem a sua utilidade, irmãos. Então o apóstolo Paulo trata isso em várias cartas, sobre a questão do corpo. Ele faz essa analogia. Verso 5. Assim também nós, conquanto muitos somos, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Então, observe, irmãos, ele faz essa comparação do corpo. A partir do momento que você entender isso, que você pertence ao corpo de Cristo, e você tem a responsabilidade de usar o seu dom para que esse corpo possa ser desenvolvido, para que esse corpo possa ter essa organização, e assim trabalhar, irmãos, e assim cumprir o propósito. Então ele faz essa comparação.
Somos vários, mas nós pertencemos ao mesmo corpo, em Cristo, e somos membros um dos outros. Que privilégio é pertencer ao corpo de Cristo. Que privilégio é estar inserido nesta igreja. E junto com a salvação, irmãos, Deus nos concedeu dons para usarmos de uma maneira correta. Não é capacidade nossa, é Deus que nos capacita. Não é habilidade nossa, foi Deus que nos deu essa habilidade. Foi Deus que nos deu essa eloquência, oratória. Daqui a pouco a gente vai ver, são 7 dons que está listrado aqui, irmãos. E nós precisamos usar isso de uma maneira correta para o progresso, para o crescimento da igreja. Verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. O Paulo, tanto na carta aos Coríntios quanto em Efésios, ele vai começar com a profecias. O dom de profetizar, irmãos. Provavelmente, na visão do apóstolo Paulo, esse era um dom de suma importância. Todos são importantes, mas esse aqui de profetizar, o Paulo começa com ele. Porque na igreja de Coríntios, eles achavam que o de língua era superior. Mas o Paulo tenta desconstruir essa ideia, tratando o dom de profetizar, de verbalizar a palavra de Deus, de transmitir a palavra de Deus. Assim todos são abençoados, assim todos compreendem a vontade do Senhor. E o Paulo começa aqui, se for profecia, seja segundo a proporção da fé. Verso 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, seja ministério aqui no serviço, aqui pode ser várias áreas onde envolve serviço, que possamos, se você tem esse dom, dedique-se, dá o máximo, veste a camisa, arregaça a manga e trabalhe, meus irmãos. Tenho certeza que todos nós temos dons. Eu tenho certeza que Deus nos concedeu a oportunidade de decorrer desse ano para que nós pudéssemos usar os nossos dons. A pergunta que eu faço: será que você usou o seu dom? Será que você conseguiu estar trabalhando para Deus? Será que você percebeu aquilo que Deus te deu com algo tão precioso, irmãos? Dom, presente, esse carisma, essa habilidade para você edificar a igreja, irmãos. Então o Paulo vai tratar. Ser ministério, dedique-nos ao ministério. Terceiro, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O dom do ensino, irmãos. Algo tão magnífico, algo tão honroso, você ensinar a palavra de Deus a outras pessoas. Você fazer discípulo, você transmitir aquilo que Deus te deu, como um dispenseiro, como um arauto do rei. Você transmitir com fidelidade a palavra de Deus, irmãos. Eu louvo a Deus, porque em decorrer desse ano, vários irmãos puderam usar o dom do ensino. Puderam abençoar as crianças, puderam abençoar os adolescentes, os jovens da nossa igreja, os adultos, irmãos. E assim nós conseguimos conhecer mais a vontade do Senhor. Isso é imprescindível, o dom de ensino. E esse tem que fazer como? Esmere-se no fazê-lo. Se esforce, irmãos. Aperfeiçoa cada vez mais seu dom. Invista na sua vida espiritual. Compra bons livros, participe de congresso, medite na palavra de Deus, invista na sua vida, irmãos, para que você possa cada vez mais ser usado pelo Senhor para a edificação da igreja, irmãos. O quarto, verso 8: ou que exorta, faça-o com dedicação. Exortar. Nosso Deus tem usado pessoas, tem levantado pessoas para exortar alguns irmãos. Exortar está também na ideia de
reanimar, soerguer. Aquele que está abatido, você tem a obrigação de exortar. Aquele que está desanimado, você tem a obrigação de estar perto, de orar por essa pessoa, de aconselhar. Não apenas aqui a exortação de corrigir, irmãos, mas de reanimar essas pessoas. O nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, as pessoas chegavam machucadas, feridas, quebradas, e saía mais animada, depois de uma boa conversa com Cristo. Veja, irmãos, a capacidade que Deus tem nos dado, de nós reanimar os nossos irmãos. Esse é o dom de exortar, irmãos. Aquele irmão que está um pouco abatido, está um pouco frio na fé, você tem a responsabilidade de exortar esse irmão. Não fique indiferente. Quando você usar isso, você vai estar sendo um canal, você vai estar sendo um instrumento de Deus para que esse irmão possa se achegar em Deus, possa voltar para Deus, possa estar inserido novamente no corpo de Cristo, irmãos. Então esse faça com dedicação. Dedicação. Alguns irmãos têm feito isso. Alguns irmãos têm tido essa sensibilidade. Não tem sido indiferente quando o irmão está faltoso, quando o irmão não está tão ativo na obra de Deus. Esses irmãos têm se levantado e têm exortado a esses a permanecer, a esses a se levantar e estar fazendo a vontade do Senhor. Então, continue fazendo com dedicação, com empenho, com ousadia. Ainda no verso 8, aparece o dom de contribuir. Esse que contribui, seja com liberalidade, irmãos. Seja com generosidade. Não podemos contribuir para se aparecer, irmãos. Nós precisamos fazer com liberalidade. A palavra de Deus tem um exemplo negativo disso. Ananias e Safira. Aquele casal quis contribuir com a obra de Deus, mas com a motivação errada. Eles quis contribuir para impressionar os apóstolos. Eles quiseram contribuir para ser parecido com outro discípulo, com aquele irmão que pôde vender o seu terreno e deu tudo aos pés dos apóstolos. Eles quiseram contribuir para sair bem na foto, mas o coração estava podre, irmãos. Eles tentaram mentir ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, se você tem esse dom de contribuir, faça com liberalidade, irmãos. Naquele contexto, primeiro século, havia muita necessidade. A igreja era perseguida, vários irmãos passavam por privações financeiras, de trabalho, por ser crente. Se você era um cristão, as portas de emprego se fechavam para você. Se você estava falando de Cristo, você tinha que mudar de outra cidade. E era necessário, irmãos, esse dom de contribuir. E vários irmãos pôde ser usado pelo Senhor para abençoar a vida de outras pessoas. Então, quem tem esse dom de contribuir, faça com liberalidade. Alma generosa. O provérbio diz que a alma generosa essa prospera, irmãos. Nosso Deus tem nos dado tanto recurso, que nós possamos ser um canal de bênção na vida daqueles que estão precisando. Aqueles que passam qualquer tipo de privação, qualquer necessidade que esteja passando, seja um canal de bênção, contribui com alguma coisa, seja um canal de bênção, irmãos. Se for necessário, dê uma oferta para aquele irmão que de repente está precisando de um remédio, aquele irmão que está precisando de alguma coisa. Às vezes nós temos algumas coisas em casa, na nossa casa, que está parada, está lá, criando bolor. Doe isso, é uma maneira de você estar contribuindo. Aquilo que não serve, não é mais útil para você, de repente é útil para outro. Nós precisamos ser generosos, irmãos. Deus tem nos abençoado de uma maneira extraordinária.
nós não podemos ser indiferente com a necessidade dos santos. Não podemos. Então Paulo destaca esse dom de contribuir. E o outro dom, no verso 8 ainda, o que preside com diligência. Aqui é um dom talvez específico, né, aos presbíteros, que possam liderar a igreja, administrar, que possa fazer com diligência, com sabedoria, com temor, responsabilidade, mas também em algumas outras áreas da igreja, nós precisamos ter bons administradores. Veja, irmãos, essa lista de dom não é exaustiva. Existem vários dons, alguns enumera 20, mas é de acordo com a necessidade. Deus levanta pessoas. Se você não fizer, Deus vai levantar outro. Aquele que preside, faça com diligência. Seja prudente. Faça com alegria. Faça com gratidão, irmãos. E o último, quem exerce misericórdia, faça com alegria. Misericórdia, irmãos. É um dom tão abençoador. Eu não sei qual foi a última vez que você visitou um enfermo. Eu não sei qual foi a última vez que você visitou nossos irmãos que estão impossibilitados de estar em nosso meio. Eu sei que tem irmãos que têm visitado outro irmão. Fiquei muito feliz. Um irmão que um tempo atrás participou aqui da nossa igreja. Semanalmente, essa irmã vai lá na casa dele. Imagine você fazendo isso com alegria. Para visitar um enfermo, você tem que ter um semblante alegre. Você tem que encorajar, você tem que demonstrar essa alegria, irmãos. A misericórdia é um olhar de compaixão. É você tomar a dor. É você ter empatia pelo necessitado, por aquele que está carente, por aquele que está enfermo. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a parábola do bom samaritano. Aquele samaritano exerceu misericórdia. O sacerdote e o levita, homens espirituais, estavam ocupados com outras coisas. Mas aquele samaritano, ao colocar os olhos naquela cena, ele parou imediatamente. Ele tocou naquele necessitado. Ele tentou amenizar aquela dor daquelas feridas. Ele colocou no seu animal. Ele levou em uma enfermaria. Ele tirou dinheiro para custear aqueles gastos com a enfermagem. Isso é misericórdia, irmãos. Isso é misericórdia. Que possamos, quem tem esse dom, exerça com alegria. O nosso Deus te deu esse dom. Eu não sei qual foi a última vez que você visitou o seu irmão em Cristo, que está impossibilitado de estar aqui em nosso meio. Eu não sei qual foi a última vez que você visitou, talvez o seu vizinho enfermo. Exerça, irmãos, a misericórdia no meio do povo de Deus. Seja luz, seja sal desse mundo. Então o apóstolo Paulo coloca esses 7 dons, não é exaustiva, tem muito mais dons, mas quando nós colocarmos isso em prática, nós iremos experimentar uma coisa: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmão. Só assim você vai experimentar isso. Não tem outro jeito. Se você ficar indiferente com a obra de Deus, você não vai experimentar isso. Se você ficar no banco, esquentando o banco, você não vai experimentar isso. Já está se findando o ano.
Eu não sei quantos aqui puderam exercer os seus dons. Não sei. Só Deus sabe. Eu sei que tem alguns que têm dificuldade de saber qual é o seu dom. E eu desafio a igreja, eu desafio o conselho dessa igreja, a ajudar a cada irmão a descobrir o seu dom. A conceder oportunidades para que possam exercitar, que possam servir. Quarta-feira nós meditamos sobre a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos está ligada com a parábola das 10 virgens, que fala da consumação, da volta de Cristo. Aquelas virgens precisariam estar atenta, preparada para o encontro do noivo. E em seguida Cristo conta a parábola dos talentos, que um homem se ausentou da sua terra, deu talento, a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. E essa parábola, irmão, nos ensina que Cristo concedeu dons a nós. Cristo concedeu responsabilidade a nós. E Ele vai voltar. E Ele vai querer que nós possamos dar resultado com esses dons, com esses talentos. Aquele que recebeu 5, quando o Senhor voltou, ele falou: Senhor, o Senhor me confiaste, aqui está esses 10. E o que espera desses servos é fidelidade. Isso está lá em Mateus 25, irmãos. Aquele que recebeu 2 também saiu a negociar. E quando voltou, Senhor, aqui está. Mas aquele que recebeu 1, ele enterrou, ele escondeu, ele foi indiferente, ele não obedeceu. Ele de repente achou: não, o meu Senhor vai demorar. Quando começou a dar desculpa. Cristo vai voltar, irmãos. E o que se espera de mim e de você é que nós sejamos fiéis nos nossos dons e talentos. Seria tão bom quando o Cristo voltar, nós pudéssemos receber elogios. Muito bom, servo fiel. Muito bom, servo fiel. Se em decorrer desse ano você não conseguiu ser aquilo que você queria ser, Deus está te dando mais uma chance para que você possa exercer seus dons. Ano que vem a igreja tem vários projetos. Nós teremos algumas mudanças. E eu gostaria que você pudesse dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida. Assim como o profeta Isaías. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero ser um instrumento de Deus. Não fique indiferente, irmãos, com a obra de Deus. Nós temos muito a fazer, nós temos muito a trabalhar, nós temos que usar os nossos dons e talentos para que o Evangelho continue sendo pregado, para que esse corpo avance, irmãos. Não seja um frequentador, não seja apenas um torcedor. Eu estou torcendo pelos que estão lá na frente. Não, seja um protagonista da obra. Assuma essa responsabilidade, irmãos. Todos, sem exceção, recebeu pelo menos um dom. Pelo menos um. Alguns 2, alguns 3, alguns 5. Mas pelo menos um dom você recebeu. E você precisa usá-la de uma maneira correta, irmãos. Então gostaria de deixar essa mensagem nessa noite, para que você possa entender o que Deus requer de cada um de nós. Não fique indiferente. Converse com o conselho, chega aos presbíteros, chega ao pastor. Pastor, o ano que vem eu quero trabalhar nessa área. Pastor, o ano que vem, aonde que está precisando, eu estarei aí. Isso vai ser muito gratificante, irmãos. Vai ser gratificante. E eu tenho certeza, quando todos nós agirmos assim, a igreja de Cristo vai crescer. O reino de Deus vai se expandir. A partir do momento que nós ficarmos de braço cruzado, o avanço da obra de Deus estagna. Há um regresso. E a ordem de Deus é que nós possamos marchar para a frente, irmãos, até a volta de Cristo.
para que nós possamos receber elogios e as bênçãos do Senhor, irmãos. Oremos. Querido Deus, nós somos muito gratos pela Tua palavra. Nós somos gratos pela Tua presença, Deus. Nessa noite nós ouvimos a respeito da importância de nós praticarmos nossos dons, a estar inserido no Teu reino, a pertencer a esse corpo quando ele é bem organizado, bem ajustado, ele consegue estar Te agradando, ó Deus. Nós queremos Te pedir perdão, ó Pai, se em decorrer desse ano nós temos fracassado, nós temos sido omissos, nós temos sido covardes, nós temos sido servos incompetentes, servos inúteis. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, que a Tua palavra que é poderosa possa penetrar em nosso coração, para que ao compreender isso nós possamos assumir essa responsabilidade de sermos servos úteis em Teu reino, que nós possamos, através das nossas vidas, o Senhor venha usar de uma maneira poderosa como instrumento em Suas mãos, para que vidas possam ser abençoadas, vidas possam ser transformadas, quando nós verbalizarmos a Tua palavra, quando nós testemunharmos, ó Deus. Continue usando a Tua igreja, ó Deus. Que o Senhor abençoe a cada um que já tem usado os Seus dons de uma maneira correta. Continue, ó Deus, usando grandemente a vida dos Teus servos, para o Teu louvor, para a Tua honra. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação e a orientação do Espírito Santo, seja com cada um, seja com Teu povo, desde agora e para todos sempre. Amém.